Olá, seja bem-vindo. Final de ano chegando, você deve ter muitas fotos no seu celular e talvez você esteja pensando, pô, eu queria fazer um slide fotográfico, uma retrospectiva com as minhas fotos. Eu vou te explicar fazer isso com um aplicativo chamado CapCut, que é gratuito e é muito bom, por sinal. Bom, primeiramente, você vai ter que criar um novo projeto. Você pode baixar o aplicativo na loja da Play Store. Abra aqui novo projeto, tá? E aqui você tem vídeos, fotos e aqui são as pastas. Se as suas fotos estiverem na câmera, você coloca aqui câmera, tá? Eu vou deixar em álbuns, fotos, e vou selecionar aqui, ó, as fotos que eu separei, essas 5 primeiras. Eu não vou fazer um slide gigante, porque o meu objetivo aqui é ensinar a ferramenta. Aí você pode usar sua criatividade e fazer seu slide. Vou clicar aqui em adicionar. E agora eu tenho aqui as 5 fotografias. O que eu vou fazer? Clicando numa dessa foto, segurando, tá? Eu posso arrastar até o final. Observe que quando eu clico nela, ela diminui o tamanho. Aí eu posso mudar a posição delas, tá? Outra coisa, aqui no meio, entre essa foto, a primeira e a segunda, a A e a B, você tem um efeito de transição, que é esse quadradinho com o risquinho. Quando você clicar sobre ele, ó, e vai aparecer aqui transição embaixo. E aí você pode colocar uma transição entre as duas imagens, tá? Essa daqui, ó, antes e depois, é muito interessante, quando a pessoa faz, ó, o antes e o depois, mas não é o caso aqui, né? Destaque, ali. Você pode diminuir o tamanho da transição, se você quiser uma transição mais rápida, né? Eu gosto de transição rápida. Beleza. Feito isso, você pode aplicar ou em todo o projeto, se você quiser o mesmo efeito em todos eles, ou só na imagem. Aí você confirma aqui. Eu vou aplicar em todos e vou confirmar. Beleza. Agora, clicando sobre a foto, tá? Você vai ter aqui a opção embaixo de animação. Você clica em animação, ele vai abrir aqui esse painel que tem a entrada representada pela cor verde, a saída representada pela cor vermelha e a combinação representada pela cor amarela, se não me engano, né? Na entrada, o que você vai fazer? Você vai selecionar aí qual é o efeito de entrada. Depois da transição, esse efeito vai aparecer na fotografia, tá? Selecionei esse efeito. Aqui eu controlo o tamanho da entrada. Eu gosto da entrada pequenininha, já que a gente tem uma transição nessa imagem. Ó. E aí você pode também aplicar aqui na saída um efeito. Então eu vou vir aqui escolher uma saída. Esse aqui de saída. Ah lá. Observa que ele já vai aqui na foto aparecer esse quadradinho vermelho, né? Esse filtro verde e vermelho. Vermelho é a saída, verde é a entrada. E aqui você controla os dois. Ó. Essa é a vantagem. Você pode controlar a entrada e a saída ao mesmo tempo. E depois, entre a imagem, entre a entrada e a saída, eu posso aplicar um efeito também. Então eu venho aqui em combinação e escolho qual desses efeitos eu quero aplicar entre a entrada e a saída. Então eu vou vir aqui e vou aplicar um zoom. Esse zoom aqui, ó. Olha lá que legal. Entrada, saída. Entendeu? Então vamos apertar o play aqui para ver como é que ficou a primeira imagem nossa. Ó. Entrada, saída. E vai para outro. Às vezes, esse efeito de entrada e saída pode atrapalhar um pouco o seu slide. Aí você tem que ver se vale a pena usar entrada e saída, tá? Então, não quero usar entrada e saída. Aí você clica aqui e zera tudo aqui, ó. Entendeu? Vai aqui, zera tudo e você não usa entrada e saída, usa só o efeito entre as imagens, ó. Olha que legal. Fica interessante, né? E aí tem a transição. Na segunda foto você pode fazer a mesma coisa, tá? Não vou repetir aqui porque senão vai cansar o vídeo, vai ficar longo. Agora, talvez você queira adicionar uma música, né, no seu slide. Então eu vou vir aqui, vou clicar em adicionar música, tá? Áudio, adicionar áudio, que fica aqui embaixo. E aqui eu posso vir em sons, efeitos, extraído e gravar. Então eu posso clicar aqui em sons. Em sons eu vou ter aqui algumas opções próprias de cantores famosos, então provavelmente você vai ter aí direitos autorais, né? A não ser que você esteja jogando essas imagens, esses vídeos curtos no TikTok, né? Aqui você tem essa área para você pegar áudio extraído do próprio vídeo ou do seu dispositivo. Então vou vir aqui, vou adicionar no meu dispositivo. Deixa eu ver se eu acho um áudio aqui. Esse daqui, ó. Tem direitos autorais. Clique em adicionar. Pronto. Adicionei o áudio aqui. Observa que ele ficou lá para frente. Então eu vou clicar, segurar e arrastar para o início do slide.
Clicando nele, vai aparecer opções de volume. Então você pode controlar o volume do áudio, né? Se você quiser deixar um pouquinho mais baixo. Pode controlar o fade in e fade out, né? Se você quiser colocar um efeito aqui de suavidade no início e no final. Beleza, e aqui está o slide. Aí você vai fazer esse processo em todas as fotografias. Animação, eu vou aplicar aqui rapidão, tá? Vou aplicar uma entradinha, entrada bem rápida, saída. Vou aplicar aqui qualquer efeito, né? Combinação no meio, vou aplicar aqui, beleza? No caso, eu tenho que diminuir a animação aqui para a entrada aplicar, porque ela aplicou em toda a imagem, entendeu? Então eu venho aqui agora, entrada, e agora sim eu posso aumentar a entrada. Beleza. Olha lá que legal, ó. Ele vai mostrar o efeito da entrada, ó. Vou aplicar nesse aqui também, vou aplicar só a entrada aqui e o efeito de combinação para completar o restante, até a saída. Esse daqui, ó. E aí acabou. Vamos ver como é que ficou o nosso slide. Eu vou arrastar aqui, vamos lá. Aí, tá aí. Claro que dá para melhorar bastante esse slide. Isso aqui é só um exemplo de como funciona a ferramenta, tá? Legal, né? Feito isso, você fez seu slide bonitinho e tal, ficou bacana. Você observa que aqui no finalzinho do slide tem essa parte aqui, ó, encerramento, né? O que você pode fazer com essa parte de encerramento? Selecionar segurando ela. E se você quiser, na parte de encerramento, depois que você clicou, você pode vir aqui embaixo e clicar em excluir, que ele vai excluir a logomarca do CapCut, entendeu? E aí você não tem mais a marca da água no seu projeto, né? Aí, ó, meu vídeo, ele vai acabar aqui, aproximadamente em 13 segundos. Então eu tenho que reduzir o áudio para 13 segundos, né? Feito isso, você colocou o áudio aí no mesmo tamanho da imagem, você faz o seguinte. Agora é só salvar o projeto. Para salvar, você clica aqui. Aqui você escolhe qual é o tamanho do seu projeto, tá? Se você tiver no WhatsApp, você pode escolher 480 ou 720. Acredito que 720 vai ficar muito grande no WhatsApp. Mas se for para outras redes sociais, 720, 1080. Se for um trabalho mais sério, 2K ou 4K. Aqui embaixo é a quantidade de frames. Aqui mostra o tamanho estimado, né, do vídeo. E para você fazer o download ou para você renderizar o vídeo, é só clicar aqui. Ele vai fazer esse processo de renderização, pode demorar um pouco, tá? Dependendo do tamanho do seu vídeo. Pronto. Agora se você quiser rever o vídeo, aqui ó, clica. Ó. Legal, né? Você pode compartilhar ele no TikTok, pode compartilhar ele também no WhatsApp, Instagram, e aqui clicando em outros, você pode simplesmente usar outro mecanismo aqui, outro lugar para compartilhar, tá? Claro que o projeto ele já vai ficar salvo aí no seu cartão de memória, tá? Independente qual que você escolha, ele já está salvo aí no cartão de memória, beleza? Bom, é isso daí. Se você gostou desse vídeo, dessa dica, deixa seu like, se inscreva no canal. Se você quer aprender a fazer uma retrospectiva no InShot, eu vou deixar também aí no card para que você possa ver esse vídeo sobre retrospectiva no InShot. Valeu e até a próxima. Fui!